Meus agradecimentos aos membros do canal que estão na tela. Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 28. O ataque começa. Mansão Ubayashiki. Você pode ver como alguém chegou à sala do chefe dos caçadores de demônios que parecia muito mal. Muzan: ei, então você está aqui, ele disse, sorrindo. Kagaya: prazer em conhecê-lo, Muzan Kibutsuji, ele disse, sorrindo. Muzan: bem, eu não diria o mesmo, já que você realmente parece horrível. Ubayashiki, ele disse sorrindo enquanto aparecia na frente de Ubayashiki coberto de escuridão. Kagaya: finalmente você chegou à minha casa. Bem, você está na minha frente, Kibutsuji Muzan, ele disse sorrindo. Muzan olhou para ele sem interesse porque ele não veio ver o Ubayashiki. Kagaya: a mané, como ele se parece? Diga-me que forma esse homem tomou? Ele perguntou sorrindo. A mané: parece uma pessoa de uns 30 anos, mas seus olhos são completamente vermelhos e sua pupila é vertical como a de um gato, ela disse seriamente. Kagaya: ah, ok, eu sabia que você viria, eu tinha certeza, tenho certeza de que você está bravo comigo e com a família, mas é também por isso, eu só pensei que você viria e me mataria você mesmo, ele disse, sorrindo. Muzan: você realmente me decepciona, Ubayashiki. Pensar que a família que me acompanhou por décadas foi reduzida a isso é repulsivo, você até cheira a cadáver, disse ele, sorrindo. Kagaya: mas aqui estou eu vivo, os médicos ficaram sem palavras e eu só decidi em minha mente que iria derrotar você, Muzan, disse ele sorrindo enquanto olhava para o rosto do pai dos demônios. Muzan: seus sonhos absurdos irão para o lixo esta noite e eu cuidarei disso, já que não irei atrás de você, disse ele, sorrindo. Kagaya: eu sei que você não está vindo por mim, você está vindo por Nezuko ou, mais especificamente, por um dos meus pilares que é Naruto, certo? Perguntei sorrindo. Muzan: você tem razão, agora estou procurando meu neto, meu maior orgulho, disse ele, sorrindo orgulhosamente. Kagaya: acho que sempre soube que você e ele eram parentes, já que é uma grande coincidência que os dois demônios mais fortes que você tem foram direto para ele, disse ele, sorrindo. Muzan: é isso mesmo, e olha só, ele é um demônio muito forte. Isso não te incomoda? Não te incomoda que seu melhor espadachim seja um demônio? Perguntou ele, sorrindo com superioridade. Kagaya: claro que não, já que Naruto provou com fatos que não é um monstro sem coração como você, ele nunca mais será o mesmo que você, disse ele, sorrindo. Muzan olhou para ele com irritação. Kagaya: eu não entendi qual era seu plano de matar a mãe e a irmã dele para que o coração dele ficasse cheio de ódio, disse ele, sorrindo. Muzan: isso é algo que sua pequena mente humana nunca entenderá, disse ele, sorrindo. Kagaya: então, por que você não compartilha sua sabedoria comigo? Perguntei, sorrindo. Muzan: então você pode ver que eu estou bem, eu vou te contar já que você vai morrer, ele disse sorrindo. Kagaya: eu vou te ouvir sem te interromper, ele disse, sorrindo. Muzan: o motivo do meu plano sempre foi para que Naruto mantivesse seu ódio à tona, já que quando uma pessoa cai na escuridão, é mais fácil de manipular. Eu matei a família dele porque era o bem mais precioso que ele tinha e o fiz odiar a irmã para que ele não tivesse entes queridos e para que ele se juntasse a mim por vontade própria e tudo corresse como eu havia planejado, já que ele nos odeia por querer proteger o que amamos. Um ótimo plano, não é? Perguntei sorrindo. Kagaya: devo dizer que sim, é um ótimo plano, embora com muitas falhas, disse ele, sorrindo. Muzan: meu plano não tem falhas, pois eu mesmo serei o responsável por deixar Naruto sozinho neste mundo para que ele se junte a mim de uma vez por todas, disse ele, sorrindo. Kagaya: isso é difícil, pois ele construiu uma família com pessoas que o apreciam muito e não acho que ele deixará você tirar tudo dele, afinal, ele herdou o testamento de seu avô, Yoshi, disse sorrindo. Muzan: cale a boca, ele disse, irritado. Kagaya: seu maior erro foi deixá-lo ficar cada vez mais forte, porque acho que você não consegue lidar com ele, disse ele, sorrindo. Muzan: cale a boca, ele disse com raiva. Kagaya: você não contava que o menino encontraria pessoas que não o deixariam cair na escuridão, disse ele, sorrindo largamente. Muzan: calem a boca. Ele gritou com raiva quando apareceu na frente deles. Kagaya: claro, eu já disse tudo o que tinha a dizer, ele disse, sorrindo. Muzan: algo está errado aqui, o chefe dos caçadores de demônios nem se mexe, mesmo estando comigo na frente dele. É como se, ele pensou enquanto observava as garotas brincando em silêncio, embora elas se virassem para olhá-lo sorrindo. Muzan abriu os olhos surpreso quando muitas correntes douradas saíram do chão, prendendo-o. Muzan: isso foi uma armadilha. Maldito Ubayashiki.
Ele gritou furiosamente enquanto lutava com as correntes. Kagaya, você deveria ter sabido desde o momento em que pisou no chão desta mansão, disse ele, sorrindo enquanto se levantava e corria em direção a Muzan, que ficou surpreso. Muzan, você não deveria conseguir andar, disse ele surpreso, mas viu como as 4 pessoas que estavam lá correram em sua direção enquanto começavam a brilhar. Kagaya, você nunca deve confiar em seus inimigos, disse ele, sorrindo. Muzan, merda, essa técnica é Jin, pensou furiosamente enquanto observava todos brilharem e o abraçarem no momento em que todo o lugar começou a emitir um brilho ofuscante. De longe, você podia ver como todos os pilares, junto com Tanjiro, estavam indo em direção à mansão Ubayashiki em alta velocidade. Chamada de emergência. Chamada de emergência. Ataque à mansão Ubayashiki. Ataque à mansão Ubayashiki. Os corvos gritavam loucamente. Natsuki, droga. Depressa. Ela pensou, preocupada. Sanemi, o Yakata-sama. Ele pensou preocupado enquanto corria. Iguro, depressa. Mais rápido. Disse ele freneticamente enquanto aumentava sua velocidade. Mitsuri, o Yakata-sama. Ela pensou, muito preocupada. Tanjiro, vamos, dói mais rápido. Ele pensou, preocupado. Todos chegaram à missão ao mesmo tempo, mas já era tarde demais porque o lugar inteiro explodiu, deixando-os em choque. Tanjiro, uma explosão. E esse cheiro? Parece muita carne e sangue sendo queimados. Pensou enquanto olhava para o lugar destruído. E das chamas era possível ver o Muzan saindo enquanto ele se regenerava e não tinha mais as correntes que o prendiam. Muzan, Obayashiki. Naruto. Gritou furiosamente. Cometi um grande erro ao subestimá-los. Sabia que ele estava planejando algo, mas não esperava que Naruto estivesse lá também. E eles adicionaram Tetsubishi para tornar a explosão mais letal, mas ainda falta algo, pensou com raiva ao ver muitas almôndegas caírem perto dele que explodiram e formaram muitos espinhos que o cravaram. Muzan tentou remover os espinhos, mas não conseguiu porque eles estavam se espalhando pela carne. Muzan, eu fui imobilizado. Alguém está usando uma técnica de sangue demoníaco. Os espinhos estão se expandindo na minha pele. Não consigo tirá-los. Não é ruim. Só preciso absorvê-los e tudo ficará bem. Ele pensou com raiva enquanto começava a absorver a técnica. Mas, para a fúria de Muzan, Tamayo apareceu na frente dele, enfiando o braço em seu torso. Muzan, Tamayo. Por que você está aqui? Perguntou ele com raiva enquanto apertava com força o braço da mulher. Tamayo, esses espinhos pertencem ao homem que se tornou um demônio em Asakusa, ela disse seriamente, suportando a dor. Muzan, ele se aproximou usando uma técnica de cortina de fumaça demoníaca. Mas qual é o seu objetivo? Por que essa mulher? Ele pensou furiosamente. Tamayo, você absorveu meu punho. Muzan, tem alguma ideia do que tinha dentro? Uma droga capaz de transformar demônios em humanos. Então, funciona? Perguntou ele, sorrindo. Muzan, eu não deveria ser capaz, disse ele furiosamente. Tamayo, mas eu consegui. E tudo graças ao seu neto que me deu todos os elementos para fazer. Agora os papéis se inverteram. Exclamou, sorrindo. Muzan, você é um Tamayo de merda, e sua raiva e ódio por mim são injustos. Quem matou seu marido e seus filhos? Fui eu. De jeito nenhum, não foi ninguém além de você, você comeu tudo sozinho, disse ela, sorrindo cruelmente. Tamayo, se eu soubesse que isso aconteceria, eu nunca teria me tornado um demônio. Tudo que eu queria era não morrer da minha doença. Eu só queria ver meus filhos crescerem. Gritei, chorando de raiva. Muzan, depois disso, você matou muitos humanos e eu nunca notei nenhum arrependimento. Isso também foi uma ilusão. Percebi muita diversão quando você os comeu, disse ele, sorrindo. Tamayo, é verdade, eu matei muitas pessoas depois de cair no meu mais profundo desespero. Então, para expiar meus pecados, você e eu morreremos neste lugar. Disse ele furiosamente. Mas naquele momento muitos passos puderam ser ouvidos vindo em sua direção e Muzan não conseguiu reagir a tempo. Naruto, sopro solar, 8ª postura, imensa névoa flamejante. Exclamou furioso enquanto cortava os braços de Muzan e em seguida pegava Tamayo e se afastava do local. Agora, Imejima-san. Gritou furioso. Jiomei, entendeu, jovem Tsujikune. Ele também gritou furiosamente enquanto avançava em direção a Muzan, que os olhava furiosamente. O pilar de pedra lançou a bola com espinhos em direção a Muzan, que não conseguiu desviar e teve sua cabeça quebrada em pedaços. Jiomei,
Como Oyakata-sama presumiu, esse tal de Muzan não morrerá apenas destruindo sua cabeça e, a julgar por esse som, sua regeneração é monstruosa. Então a única alternativa é mantê-lo aqui até o amanhecer. Ele pensou seriamente enquanto avançava. Muzan, com a cabeça completamente regenerada, olhou com raiva para o caçador que teve a audácia de tocá-lo. Muzan, técnica de sangue demoníaco. Correntes de espinhos, ele exclamou furiosamente enquanto liberava muitas correntes de espinhos. Geomei, Rock Briat, terceira postura, reflexão de fogo, ele disse enquanto movia suas duas armas e cortava todas as correntes. Naruto, Tamayo-san já fez a parte dela, agora, por favor, vá para um lugar seguro, ele disse seriamente. Tamayo, mas, Naruto-san, ela disse preocupada. Naruto, eu te garanto que esse desgraçado não vai sobreviver à noite, agora saia daqui, ele disse sério enquanto corria para a batalha. Tamayo, eu vou confiar que o que você planejou vai dar certo, Naruto-san, ela pensou seriamente enquanto olhava para as costas do homem de cabelos negros e então começou a sair em uma direção. Mas naquele momento os outros caçadores chegaram ao local prontos para a batalha. Sanemi, desgraçado. O que diabos você fez com o Oyakata-sama? Gritou ele furiosamente. Mitsuri, o Oyakata-sama. Ela exclamou, preocupada. Igoro, o Oyakata-sama. Ele exclamou, procurando por ele. Geomei, os pilares chegaram, os sucessores de Oyakata-sama são incríveis, pensou ele ao ver seus companheiros. Naruto, deixa isso para depois e ataca. Aquele desgraçado é o Kibutsuji Muzan. Gritou ele furiosamente enquanto corria em direção ao mencionado. Sanemi, ele é. Pensou com raiva. Natsuki, é esse mesmo. Ela pensou furiosamente. Mitsuri, é isso aí. Ela pensou, surpresa. Igoro, o homem. Pensou, chocado. Gio, então é isso, pensou, surpreso. Shinobu, Kibutsuji? Ela pensou, surpresa. Tanjiro, Muzan. Ele gritou furiosamente ao ver o demônio que levou sua família. Naruto, sopro solar, 15ª postura, disse ele furiosamente, preparando seu ataque. Tokito, sopro de névoa, 4ª postura, ele disse com raiva, avançando em direção ao demônio. Natsuki, Breath of Flowers, 4ª postura, ela disse furiosamente. Shinobu, respiração de inseto, dança da borboleta, ela disse com raiva. Igoro, bafo de cobra, 1ª postura, disse ele com raiva. Mitsuri, sopro do amor, 5ª postura, ela disse, muito irritada. Gio, respiração de água, 3ª postura, ele disse com raiva. Sanemi, sopro do vento, 7ª postura, ele disse com raiva. Tanjiro, dança do deus do fogo, lança de girassol, disse ele furiosamente enquanto alcançava Muzan junto com todos os outros. Mas Muzan sorriu apesar de estar cercado, porque o chão onde todos estavam estava começando a se transformar em uma fortaleza infinita, o que surpreendeu os caçadores. Muzan, vocês realmente acharam que iam me encurralar? Agora vocês vão todos para o inferno. Vocês são uns caçadores patéticos. Hoje à noite eu vou matar todos vocês. Ele gritou com um grande sorriso enquanto os observava cair. Tanjiro, você é que vai para o inferno, Muzan. Você não vai escapar dessa. Garanto que vamos te derrotar. Gritou ele, furioso. Naruto, maldito covarde. Mas nem pense que isso vai ficar assim. Eu vou te encontrar e te matar. Mas, primeiro. Ele gritou furiosamente enquanto uma shuriken de pura energia começava a se formar em sua mão. Pegue isso. Rasen Shuriken N. Ele gritou furiosamente enquanto lançava a técnica. Muzan viu surpreso, mas não conseguiu evitar a técnica que ele lhe deu, criando um grande estrondo e uma cúpula de energia o cobriu. Fortaleza infinita. Todos os caçadores foram jogados em diferentes lugares do lugar e todos se moveram enquanto procuravam por Muzan e matavam todos os demônios que apareciam na frente deles. Mas, por agora, vamos nos concentrar no pilar dos insetos, que estava chegando a um lugar onde ela podia sentir cheiro de sangue. Ela chegou a um lugar onde havia muitos cadáveres de mulheres e, no meio de todos eles, estava um demônio peculiar. Doma, você veio. Oh, uma garota. Você parece jovem e deliciosa. Vou agradecer a Nakini mais tarde. Disse ele, sorrindo. Shinobu olhou para ele furiosamente porque o reconheceu instantaneamente, enquanto algumas palavras também ecoavam em sua cabeça. Ele era um demônio com manchas de sangue na cabeça. Doma, tudo bem, como vai? Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Doma. Você não acha que estamos tendo uma noite agradável hoje? Perguntou ele, sorrindo. Ele sempre mostra um sorriso despreocupado e fala com você num tom gentil e calmo.
Socorro, socorro, me ajude. Uma garota que ainda estava viva e olhou para Shinobu perguntou, chorando. Doma, SHHH. Estamos conversando, disse ele, sorrindo, enquanto enviava uma nevasca para matá-la. Mas Shinobu agiu mais rápido e salvou a garota da nevasca quando ela apareceu em um lugar um pouco distante. Shinobu, você está bem? Perguntei, sorrindo para a garota que estava chocada. Doma, uau! Você é tão rápido, você é um pilar, né? Perguntou ele, sorrindo. Shinobu o ignorou, mas Doma matou a garota que tinha em seus braços em grande velocidade. Doma, não se preocupe com ela, deixe-a lá. Eu vou devorá-la mais tarde, disse ele, sorrindo. As armas que esse demônio usava eram um par de leques afiados. Doma, eu sou o fundador do culto do paraíso, meu trabalho é fazer todos que precisam dele felizes, então eu vou devorá-la e não deixar rastros, ele disse, sorrindo. Shinobu, fazer as pessoas felizes. Você é louco, essa garota só estava pedindo ajuda, disse ela com raiva. Doma, é por isso que eu a salvei, já que ela não sente mais dor nem sofrimento. Todos os sentimentos, carne e pele dos meus fiéis são guardados por mim por toda a eternidade, disse ele, sorrindo. Shinobu, não tem como você ser uma pessoa sã. Você está louco. A única coisa que você me dá vontade de fazer é vomitar, ela disse com raiva. Doma, por que você é tão rude comigo se acabamos de nos conhecer? Ah, eu sei, se tem algo te incomodando, eu te escuto, disse ele, sorrindo. Shinobu, algo me incomoda? Foi você quem matou minha irmã. Não se lembra disso, Aori? Perguntei, furiosa. Doma olhou para ela por alguns segundos até que a imagem de outra caçadora com aquele Aori lhe veio à mente. Doma, você está falando daquela garota que usava o bafo de flor? Ela era uma garota doce e muito meiga. Devo dizer que não consegui comê-la por causa do sol, disse ele, sorrindo. Mas Shinobu apareceu furiosamente na frente dele, esfaqueando sua cabeça, o que surpreendeu Doma um pouco, já que ele não conseguiu parar a espada dela. Shinobu, respiração de inseto, dança da picada de abelha, vibração, ele exclamou furiosamente enquanto esfaqueava a cabeça do demônio. Doma, uau! Essa foi uma boa facada, já que não consegui pará-la com a mão. Disse ele sorrindo e então atacou. Técnica de sangue demoníaco. Lótus de gelo, exclamou sorrindo enquanto jogava vários pedaços de gelo com fragmentos afiados na direção da garota. Shinobu rapidamente saltou para trás, esquivando-se do ataque, mas não completamente. Shinobu, que frio. Ele é tão frio que poderia destruir os pulmões de qualquer um, ela pensou, surpresa. Doma, mas isso é uma pena, você não pode matar demônios apenas esfaqueando, você tem que mirar no pescoço, ele disse, sorrindo. Shinobu, bem, talvez eu não possa te matar com facadas, mas e com veneno? Ela perguntou séria enquanto embainhava sua espada. Doma ficou chocado quando todo o seu rosto ficou escuro e ele começou a sentir uma dor infernal. Shinobu, não sei se esse veneno vai funcionar, mas vou descobrir agora e, se não funcionar, tenho esse para quando não tiver mais outra opção, ela pensou seriamente. Doma começou a cuspir uma grande quantidade de sangue, mas depois de alguns segundos ele parou de fazer isso. Doma, este veneno é mais potente que o que você usou na montanha do Ruikun, ó. Parece que consegui decompor o veneno, disse ele, sorrindo. Shinobu olhou para ele seriamente, pois agora ela teria que dar tudo de si se quisesse derrotar esse demônio. Doma, desculpe pelo seu veneno, eu sei que é difícil de conseguir, e sua espada faz um som peculiar quando você a embainha. Será que é aí que você muda a mistura do veneno? Oh, velho. Isso é divertido. Ser atacado por veneno é interessante, e eu posso acabar gostando. Ei, você acha que a próxima mistura vai funcionar? Experimente, disse ele, sorrindo. Shinobu, tudo bem para mim, está tudo bem, embora eu pessoalmente pensasse que algo assim aconteceria, ela disse que seria. O demônio e a caçadora continuaram lutando por um tempo e Shinobu estava começando a ficar frustrada, já que nenhum de seus venenos estava funcionando e Doma continuava zombando de suas tentativas de matá-lo. Doma, essa foi a quinta vez e também não funcionou. Acho que você precisa se esforçar um pouco mais para tentar me matar, disse ele, sorrindo. Shinobu, essa é a força de uma lua superior. O veneno parou de fazer efeito nele, a velocidade com que ele gera anticorpos é anormal, ela pensou seriamente. Doma, você está com dificuldade para respirar? É porque seus pulmões estão morrendo. Que triste que tudo acabe aqui para você, mas não se preocupe, garanto que me lembrarei de você para sempre, disse ele, sorrindo. Shinobu, usarei ataques contínuos para injetar doses maiores.
Respiração de inseto. Dança da libélula. Olho composto hexagonal, disse ela para si mesma com fúria enquanto, em alta velocidade, aparecia na frente de Douma, realizando várias facadas por todo o corpo, injetando veneno. Após o ataque, Shinobu se afastou do demônio que vomitava sangue aos montes nos locais onde havia sido esfaqueado. Douma, você é muito rápida. Talvez a Pilar seja a mais rápida dessa vez. Disse ele, sorrindo. Mas, em grande velocidade, Douma fez um grande corte no peito de Pilar, que ficou surpresa porque não viu e só conseguiu sentir a dor de ser cortada pelos leques afiados de seu inimigo. Shinobu caiu de joelhos enquanto segurava seu ferimento. Douma, você deveria ter cortado minha cabeça em vez de usar veneno. Com essa sua velocidade, talvez você tivesse me derrotado. Ah, esqueci que você é muito pequeno e talvez seja por isso que não pode cortar minha cabeça, disse ele, sorrindo. Shinobu, por que sou tão pequena? Talvez, se eu tivesse crescido um pouco mais, eu poderia ter cortado a cabeça desse demônio. Minha irmã era mais alta que eu, mas ao mesmo tempo delicada. Eu invejo Imejima e Naruto porque, quando eles vêm ao resgate, todos podem respirar aliviados. Mesmo ele sendo mais novo que eu, ele é capaz de fazer coisas que eu nunca conseguiria fazer. Ela pensou, derramando lágrimas de frustração. Douma olhou para Shinobu com um sorriso porque foi dito que ele iria comê-la, mas quando ele estava se aproximando, eles puderam ouvir muitos passos se aproximando, o que chamou sua atenção e eles se viraram para olhar para o lugar de onde os passos vieram apenas para ver uma loira se aproximando. Natsuki, sai de perto dela, droga. Breath of Flowers, quarta postura, Anagoromo Carmesim. Ele exclamou furiosamente enquanto desferia um golpe que se contorcia e curvava em direção a Douma, que o bloqueou. Douma saltou para longe deles quando viu a loira preparando outro ataque. Douma, outra menina linda e deliciosa. Disse ele, sorrindo. Natsuki olhou para ele furiosamente, mas voltou seu olhar para Shinobu, vendo que ela estava ajoelhada enquanto segurava o ferimento no peito. Natsuki, você pode continuar lutando contra Shinobu? Perguntei sério. Shinobu, mesmo se eu pudesse, acho que não seria de nenhuma ajuda, já que meus venenos não fazem efeito. Sou inútil, disse ela, derramando lágrimas. Natsuki, o que você está dizendo, idiota? Você está se ouvindo? Ninguém é inútil e foi isso que Kanai Sensei me ensinou. Você acha que ela gostaria de te ver desse jeito tão patético? Ela perguntou, furiosa. Shinobu olhou para ela, surpresa, quando o rosto de sua irmã lhe veio à mente, aquela que sempre lhe dizia para nunca desistir. Natsuki, Shinobu-chan, eu posso não ser a melhor pessoa para dizer isso, já que fui inútil em proteger minha família, mas você ainda tem muitas pessoas para viver, como eu ou Kanao, ela disse, sorrindo. Shinobu, é verdade, mas eu já tinha um plano para esse momento, mas o que acontecerá com Kanao, Aoi e as meninas se eu morrer? Neste dia, eu não morrerei, pensou ela, determinada, enquanto se levantava. Douma ficou um pouco surpreso ao ver a garota de cabelos pretos se levantar e parecer séria. Natsuki, assim está melhor, agora vingaremos a morte do sensei juntos e para isso eu tenho isso para você, ela disse sorrindo enquanto lhe dava outra bainha para sua espada. Shinobu, outro caso? Perguntei, confuso. Natsuki, essa bainha foi feita pelo meu irmão Itamayu-san, eles me disseram que ela continha misturas de venenos muito poderosos que poderiam fazer efeito nas luas superiores ou estrelas e também continha um veneno que garantiria nossa vitória, ela disse sorrindo. Shinobu, então eu vou usar isso e não vou mais tentar fazer tudo sozinha, então vamos lutar juntas, Natsuki, ela disse sorrindo. A loira assentiu e os dois se prepararam para lutar, e Douma apenas os observou com um sorriso, mas naquele momento Kanao também chegou junto com Inozuki. Inozuki-sama chegou para salvar o dia. Gritou ele com euforia. Kanao, sensei, Natsuki-san. Que bom que vocês estão bem. Disse ela, aliviada. Shinobu, Kanao, é bom ver você bem, mas não é hora de relaxar, agora temos que matar aquele demônio, ela disse, séria. Natsuki, é verdade que agora temos que nos concentrar nele, ela disse igualmente séria. Kanao assentiu enquanto sacava sua espada e assumia uma posição de ataque. Inozuki olhou para Douma e apontou acusadoramente para ele. Inozuki, você é a segunda lua superior que eu descobri. Sua identidade foi revelada. Agora eu vou te derrotar e virar um pilar. Disse ele com um grande sorriso, fazendo os outros o verem com uma gota de suor pelo que o javali disse. Douma, bem, não é como se eu estivesse escondendo, mas vou te dar crédito por descobrir, ele disse, sorrindo com uma gota de suor. Shinobu, Inozuki, pare de brincar e prepare-se para derrotar esse demônio, ela disse seriamente.
Inozuki, eu já nasci pronto. Aliás, agora vou mostrar os frutos do meu treinamento com Naurot. Disse ele, sorrindo. Todos estavam em guarda, prontos para atacar, pois a verdadeira luta estava prestes a começar. Em outro lugar, podemos ver um homem loiro chegando a uma parte da fortaleza onde ele tinha certeza de que encontraria seu alvo. Zenitsu, você está aí, certo? Sai, eu consigo te sentir agora, ele disse sério. Essa não é a maneira de falar com seus superiores, você parece um pouco cansado comparado à última vez que te vi, mas, como sempre, você parece cansado, faz muito tempo que não te vejo, Zenitsu, disse sorrindo um demônio que tinha em seus olhos o kanji para a persiste. Zenitsu, Kaigaku, agora que você se tornou um demônio, não o considero mais meu superior, disse ele friamente. Kaigaku, você definitivamente não mudou, continua com a mesma aparência patética da última vez. Você é um pilar. Vamos lá, Zenitsu. Consegue usar algo além da primeira forma? Perguntei, zombeteiro. Zenitsu, você definitivamente parece muito feliz para alguém que é um substituto de última hora para as luas superiores, ele disse seriamente. Kaigaku, pode me responder agora? Disse ele, rindo divertidamente. Zenitsu, por que você se tornou um demônio? Ele perguntou, rangendo os dentes com raiva. Kaigaku, bem, não é como, ele disse, mas foi interrompido. Zenitsu, por que você, o legítimo sucessor do Sopro Relâmpago, se tornou um demônio? Caso contrário, teria se tornado um demônio. O avô não teria cometido suicídio. O avô esfaqueou o próprio estômago e ninguém o decapitou. Quando o avô se esfaqueou, deveria haver alguém lá para decapitá-lo. No entanto, ele sofreu de forma lenta e agonizante. Ninguém estava com ele para esfaquear seu coração ou garganta. Gritou ele com raiva, derramando algumas lágrimas. Kaigaku ficou ali parado, sem dizer nada, mas não pareceu afetado por nada que o loiro dissesse. Zenitsu, tudo porque um usuário do Sopro Relâmpago se rendeu aos demônios. Gritou ele furiosamente. Kaigaku, eu não me importo. Isso não é problema meu. Se aquele velho senil sofreu, isso me deixa muito feliz. Sempre estarei com as pessoas que me valorizam. Eu fiz de tudo para agradá-lo, mas ele nunca pareceu satisfeito e toda vez que me colocava na mesma categoria de lixo que você sempre dizia que eu tinha que trabalhar com sujeira. Você sabe que eu gostaria que aquele velho sofresse mais. Disse ele, rindo cruelmente. Zenitsu, o avô não era senil. Além disso, se eu sou da Terra, você não passa de uma escória que não merece tudo o que lhe foi concedido. Eu só posso usar a primeira forma do Sopro Relâmpago e vocês todos, exceto a primeira. O avô morreu miseravelmente porque nunca teve um sucessor de verdade. Disse ele, furioso. Kaigaku, não me coloque na mesma categoria de lixo que você. Respiração relâmpago, quarta postura, trovão distante. Ele exclamou furiosamente enquanto liberava um estilingue de trovão negro de sua espada e se movia em grande velocidade. Kaigaku apareceu atrás de Zenitsu, que nem mesmo vacilou diante do ataque do demônio. Zenitsu, lixo muito lento, ele disse com raiva. E nesse momento, um corte apareceu no pescoço de Kaigaku, que ficou surpreso com a velocidade do loiro. Kaigaku, ele conseguiu me cortar. Ele é rápido. Ele se move como se fosse uma pessoa diferente. Pensou incrédulo enquanto segurava o ferimento. Eu resisti ao sangue daquele homem. Esse imbecil não é nada, pensou com raiva. Zenitsu olhou seriamente para o demônio, o que o irritou. Kaigaku, todo mundo tem que morrer um dia. Você e aquele velho não são exceção. Sopro relâmpago, segunda postura, bola de trovão. Ele exclamou furiosamente enquanto desferia 5 ataques simultâneos em um instante. Zenitsu desviou de todos os ataques com alguma dificuldade e a única coisa que recebeu foi um pequeno corte na bochecha. Zenitsu, você certamente comeu muita gente. Não sabe dizer o que é certo e o que é errado? Perguntou ele, sério. Kaigaku, claro que sei o que é certo e o que é errado. Respiração relâmpago, terceira postura, enxame de mosquitos relâmpagos. Ele exclamou furiosamente enquanto desferia um ataque giratório em várias direções. Zenitsu conseguiu desviar de todo o ataque e sair ileso, o que enfureceu Kaigaku. Kaigaku, aqueles que me julgam corretamente e me aceitam estão certos. E aqueles que me julgam errado e não me aceitam estão errados. Sopro relâmpago, quinta postura, trovão ardente. Exclamou ele enquanto desferia um ataque cortante em direção a Zenitsu. O loiro salta para trás, saindo do alcance do ataque, para a fúria do demônio, mas Zenitsu estava se lembrando de todos os momentos que viveu com seu avô. Kaigaku, e como minhas técnicas reforçadas com sangue de demônio sabem.
Um ataque que rompe a pele e a carne. E as queimadas. Sopro relâmpago. Sexta postura. Chuva de trovões elétricos. Exclamou com fúria e loucura enquanto desferia uma série de ataques capazes de romper o corpo de quem os recebesse. O loiro recebeu muitos desses ataques para queimar roupas, o que o fez cuspir um pouco de sangue e seus olhos revirarem. Naquele momento, ele começou a se lembrar de todos os momentos que passou com o demônio na frente dele e de seu avô, mas também de um em particular. Flashback. Zenitsu tinha acabado de receber uma carta que seus amigos olharam com curiosidade, mas o loiro deu um passo para trás para lê-la e, quando terminou, estava derramando lágrimas porque havia sido informado de que seu avô havia morrido. Mas ouviu passos atrás dele e viu que era Naruto. Naruto, tudo bem, amigo? Perguntou, sorrindo. Zenitsu, claro, está tudo bem, disse ele enquanto enxugava as lágrimas. Naruto, sabe, você não pode mentir para mim, e eu ouvir você chorando de longe, então me diga, o que houve? Bem, se você não quiser, tudo bem, disse ele, sorrindo calorosamente. Zenitsu olhou para baixo e hesitou por alguns instantes antes de responder, mas decidiu falar e depois disso o loiro contou ao homem de cabelos negros tudo o que havia acontecido, o que o surpreendeu. Naruto, sinto muito, amigo, ele disse tristemente. Zenitsu, não se preocupe, eu ficarei bem, então vamos voltar a treinar, disse ele, sorrindo falsamente. Naruto, eu sei que esse sorriso é falso, pois eu usei por muito tempo depois que minha mãe e minha irmãzinha morreram, então apague-o, ele disse seriamente. Zenitsu apagou seu sorriso instantaneamente e o transformou em um rosto de profunda tristeza. Naruto, sabe, eu entendo você, quando minha mãe e minha irmã morreram, eu me senti muito deprimido, furioso e impotente, elas eram meu mundo e eu não podia protegê-las ou salvá-las. A mesma coisa aconteceu quando Kyojuro Sensei morreu, eu senti que queria morrer, ele disse tristemente. Zenitsu, por que você está me contando isso? Ele perguntou tristemente. Naruto, a questão é que eu aprendi duas coisas depois desses eventos. A primeira é que se você guardar sua dor para si mesmo, você só vai acabar se machucando mais e machucando as pessoas que se importam com você. E a segunda é que eu sempre posso contar com as pessoas que estão ao meu redor, porque todos vocês são minha nova família que me apoia e eu apoio vocês da mesma forma, ele disse sorrindo. Zenitsu, eu queria que ele continuasse vivendo, disse ele enquanto começava a chorar de grande tristeza. Naruto o abraçou enquanto o loiro retribuiu o abraço e começou a chorar ainda mais enquanto contava tudo o que aconteceu com seu avô. Naruto, ele ficará orgulhoso de você, não duvide, e como seu amigo e professor, eu o ajudarei de todas as maneiras que puder, ele disse sorrindo. Zenitsu, obrigado, disse ele enquanto se separava do abraço. Naruto, lembre-se também disso que vou lhe contar e não quero que você esqueça, ele disse seriamente. Zenitsu assentiu enquanto ouvia atentamente o que o homem de cabelos negros diria. Fim do flashback. Pessoas que quebram as regras são escória, mas pessoas que abandonam os amigos são piores que escória. Se você encontrar essa pessoa, não tenha piedade dela, pois ela não hesitou um segundo em te deixar para trás e preferiu ir para o inferno. Zenitsu abriu os olhos furioso ao lembrar disso e olhou para Kaigaku, que ficou surpreso ao ver que poderia continuar lutando. Zenitsu, desculpe, vovô, mas nosso vínculo foi quebrado no momento em que ele se tornou o inimigo, pensou com um pouco de pesar, respiração relâmpago. Sétima postura, trovão flamejante exclamou furioso enquanto, em uma velocidade bestial, aparecia atrás de Kaigaku, cortando sua cabeça com o que parecia um dragão que emitia fogo e relâmpagos. Kaigaku, eu não conseguia vê-lo. Que diabos ele usou? Ele era muito rápido. Eu não sei como. Que diabos esse desgraçado usou? Ele pensou furiosamente. Zenitsu cravou sua espada em um dos pilares do local enquanto parava sua queda e olhava para Kaigaku. Kaigaku, droga. Droga. No fim das contas, o velho tinha os seus favoritos, já que te ensinou algo que nunca me ensinou. Disse ele furiosamente. Zenitsu, não, o avô não era assim, ele criou essa postura para lutar ao seu lado algum dia, mas agora ele a usou para te matar e espero que você apodreça no inferno, disse friamente. Kaigaku, esse cara inútil que só consegue ocupar a primeira posição. Aquele que era inferior a mim. Eu perdi. Contra esse cara. Minha cabeça está prestes a explodir. Não. Eu não aceito isso. Eu não aguento essa situação. Ele pensou furiosamente enquanto desaparecia completamente e a última coisa que viu foi o olhar frio de Zenitsu.
Antes de cair inconsciente, Zenitsu foi ajudado por Yushiro, que veste o uniforme de caçador de demônios, e o levou para um local seguro, onde ficou surpreso ao ver como os ferimentos do loiro cicatrizavam em grande velocidade, já que a guarda de sua espada emitia uma energia dourada que o curava. O subconsciente de Zenitsu. O loiro apareceu em um prado com um pequeno lago e viu que do outro lado estava seu avô. Zenitsu, vovô. Me desculpe. Eu não pude ficar sozinho com o Kaigaku. Você até me escreveu uma carta, mas eu nunca respondi. Se eu não estivesse por perto, talvez o Kaigaku não tivesse seguido esse caminho. Me desculpe. Me perdoe. Me desculpe por não poder te retribuir, eu só queria me tornar um pilar enquanto você estivesse vivo. Me desculpe, vovô. Você me odeia. Me diga uma coisa, vovô, merda, por que essas coisas estão enroladas nos meus pés? Ele perguntou irritado enquanto tentava removê-las. Jigoro, Zenitsu, você é meu orgulho e alegria, disse ele, sorrindo enquanto derramava lágrimas. Fora do subconsciente. Era possível ver como os caçadores e o demônio ficavam surpresos com a rapidez com que o loiro se recuperava. Yoshiro, esse selo do Naruto excede o anormal, pensou surpreso. Com Tanjiro e Gyu. Os dois continuaram correndo em busca das luas, mas em todas as suas viagens não encontraram nenhuma e isso os perturbou. Mas, de repente, um grande estrondo foi ouvido, fazendo com que alguém caísse na frente deles. A casa. Estou surpreso que você ainda esteja vivo sendo fraco que você é, Kamado Tanjiro. Ele gritou com um grande sorriso enquanto se lançava ao ataque. Tanjiro, a casa A. Ele gritou furiosamente ao ver o demônio que matou o Rengoku. Em outro lugar, um grande casulo de carne podia ser visto, no qual Muzan estava se recuperando dos danos que havia sofrido. E também tentando quebrar as drogas de Tamayo. Com Naruto. O homem de cabelos negros correu por um longo tempo até chegar a um lugar peculiar porque tinha um símbolo que ele reconheceu instantaneamente, mas também sentiu 3 presenças. Naruto, você deveria ir embora porque eu já senti você, ele disse sério. E das sombras saíram 2 homens de cabelos pretos e um velho de cabelos verdes. Madara, eu estava esperando por você, pirralho, ele disse, sorrindo. Zenon, então esse é o neto daquele homem, hein? Não precisamos confiar nele, disse ele sério enquanto olhava para Naruto. Chandler, Jojo, estou feliz em ver você aqui, senhor Naruto, ele disse alegremente. Naruto, vejo vocês muito tranquilos para o dia em que eu vou acabar com os 3, disse ele, sério. Zenon, não seja arrogante, pirralho, não tenha tanta certeza de que pode lidar com nós 3, ele disse sério enquanto os ossos começavam a sair. Madara, você não sabe o quanto eu esperei por esse dia, pirralho, o dia em que eu finalmente poderei ver o quanto você evoluiu, me mostre que você não é mais aquela criança assustada que eu deixei viver, ele disse sorrindo. Naruto, hoje será o dia em que eu vingarei minha família e juro que farei você pagar pelo que fez com minha mãe e minha irmãzinha, disse ele com raiva e ódio, já que tinha o demônio bastardo que arruinou sua vida na frente dele. Espero que eles cheguem rápido para ajudar os outros, já que não quero que ninguém morra, pensou seriamente. Chandler, é isso aí, senhor Naruto. Iniciativa é importante em qualquer batalha. Disse ele, chorando de alegria. Naruto, eu vou matar todos os 3 e então irei atrás daquele covarde do Muzan, ele disse sério enquanto pegava o cabo da espada. Madara, bem, vamos dançar, pirralho. Ele exclamou com um grande sorriso enquanto olhava nos olhos de Naruto, que ficaram puxados. Uma lua superior caiu e as outras 2 estão em uma batalha difícil agora, mas a mais forte ainda precisa enfrentar um caçador, e agora Naruto enfrentará as 3 estrelas da morte sozinho. Será que eles conseguirão vencer essas duras batalhas que se aproximam? Fim da parte 28.